Do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Grito da Maré. Eu sou Vitor Barbosa e estamos iniciando mais um episódio da nossa série de podcast. A nossa convidada de hoje é Fabiana Carmo. Ela é bióloga do Espaço Ciências e veio aqui conversar um pouco com a gente sobre o manguezal e compartilhar sua experiência na abordagem desse tema. Fabiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? E nesse momento inicial, eu queria começar te perguntando sobre o que é esse manguezal, né? As principais características para que a gente possa entender melhor esse ambiente. Olá, pessoal do Grito da Maré. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e de antemão agradeço o convite que muito me lisonjeia. Falar de manguezal para mim é muito gratificante, porque não é só pela questão da profissão e do conhecimento do ecossistema, mas por entender a importância da contribuição que esse ambiente realiza fortemente para a manutenção da vida marinha. Sempre que perguntamos aos nossos visitantes do Espaço Ciência como surge um manguezal ou como se forma um manguezal, vem à tona um silêncio muito grande, né? O que demonstra o quão ainda é necessário o ensino sobre os manguezais nas escolas. E nisso a gente tenta colaborar efetivamente para que esse conhecimento seja efetivo. O manguezal ele é um ecossistema típico costeiro, proveniente do encontro do rio da água com o mar. A gente sempre cita dessa forma, de forma a ficar mais clara também para as pessoas a compreensão. Fazemos, claro, algumas abordagens, algumas dinâmicas com eles, mas sempre enfatizamos a importância do manguezal como principalmente um berçário natural. Grande parte da vida marinha, mais de 70% da vida marinha, vem reproduzir nesse ecossistema tão importante. E por conta desse ciclo vital que existe, há a continuidade da vida de muitos animais, né? Os mais característicos dos manguezais são bem típicos, né? Muita gente fala bastante, citam logo os caranguejos, os siris, aí vem também os aratus, os guaiamuns. Então, várias espécies de peixe, principalmente o camurim, ou também chamado de camurupim, né, que conseguem se adaptar a ambientes com baixo oxigênio, como é o caso das águas dos manguezais. E no caso da vegetação, os nossos mangues eles são diversos, né? Aqui no nosso estado, comumente nós temos 3 espécies muito comuns, conseguimos ver ao lado no entorno do rio Capibaribe e muito do nosso litoral, que é a risófora, que também é conhecida como mangue vermelho, mangue bravo, tinteiro, sapateiro, né? Popularmente conhecido, a laguncularia, conhecida como mangue branco, mangue manso, e a avicênia, também conhecida como mangue preto ou amarelo, siriúba, siribe. Então, cada localidade tem uma forma especial de nomear a vegetação. Incrivelmente, são vegetais muito potentes que no período da colonização foram muito explorados para a construção de pontes, construções de barco, né? Moradias. E hoje em dia ainda continua essa exploração em outros sentidos, né, que vamos falar um pouco mais à frente. Mas são vegetais altamente resistentes, que protegem toda a zona costeira das erosões, tsunamis, absorvem muitos poluentes existentes nas águas. E recentemente uma pesquisa comprovou a capacidade que os mangues possuem na captação e absorção de carbono, né? Então, além de proteger tanto a nossa costa, de favorecer a reprodução dos animais, a purificação das águas, ainda nos favorece com a despoluição do ar, né? Então, os mangues eles deveriam sempre ser muito valorizados por todos nós, por essas e várias outras contribuições ecossistêmicas. Claro que não podemos deixar de falar dos outros campos em que o manguezal contribui bastante,
No caso da educação, né, das pesquisas científicas, temos vários alunos que se interessam pela preservação do meio ambiente, né? Biólogos, oceanógrafos, né, educadores ambientais que trabalham afinco, né, com estudantes para que possamos conhecer um pouco mais desse ecossistema, descobrir formas de mitigação dos impactos ambientais que ocorrem sobre ele e tornar favorável a conservação diária desse ambiente. Então, é importante sempre fazer com que os nossos estudantes tenham o contato direto com esse ambiente tão discriminado, para que eles possam realmente entender qual é a real função dos manguezais para o nosso planeta e desmistificar aquela ideia de que é um ambiente que não favorece, né? Um ambiente lodoso, um ambiente asqueroso, que é totalmente avesso do conceito real do que é o manguezal. Além disso, a gente não pode esquecer da questão econômica, né? O quão o manguezal é importante economicamente, principalmente no nosso país, né? Um país em que possui boa parte dos manguezais no mundo, né? Está aqui dentro do Brasil. E, claro, a gente tem que se sentir obrigados a preservar esse ambiente mais do que nunca, né? Desde o pescador que está lá, que está na maré, que está lá pescando lá os seus recursos para sua sobrevivência, até o turismo em si, que favorece o trajeto de trilhas, o reconhecimento dessas áreas para quem vem visitar os nossos manguezais, e claro, os órgãos governamentais, né, que tem que estar à frente, sempre valorizando esse ambiente para que possa permanecer essas atividades por muito tempo. Fabiana, você falou sobre a importância que é a gente garantir a proteção do manguezal, tendo em vista até mesmo os serviços ecossistêmicos que eles nos prestam, né? Então, eu queria saber como se encontra a situação desse ecossistema em relação à ação humana e quais os caminhos para essa proteção. Atualmente, o que se vê é que se faz necessário a importância de que a população compreenda o que realmente significa o manguezal para a vida como um todo e que dessa forma ela se aproprie de conhecimentos da sua grande importância, do que vai favorecer a elas a preservação e conservação desse ambiente e que possam se unir enquanto comunidade, enquanto escola, enquanto sociedade, junto aos governos, junto às ONGs, constituindo assim políticas públicas reais de proteção, de conservação, de preservação e que elas sejam efetivas e que possam favorecer a todos, inclusive ao próprio ecossistema. Precisamos mais dessa unificação entre população, governo e academia para que a gente possa realmente conseguir realizar essas atividades de proteção aos manguezais, que desde o período colonial vem sofrendo com desmatamentos indevidos e há muitos anos vem sofrendo, não só os manguezais, mas os nossos rios, vem também sofrendo com o despejo incorreto, né, dos dejetos, do esgoto de toda a população da grande metrópole. E isso implica, claro, na grande poluição dessas águas. Fora isso, aliada a isso, tivemos ainda a questão do petróleo cru no ano passado, que impactou, que atingiu cerca de três estados, basicamente, mas que ele vem ainda aparecendo, vem ressurgindo, depois de mais de um ano, vem ressurgindo em outros locais. Recentemente vimos fragmentos ainda sendo vistos na nossa costa, e quando esse tipo de material chega aos manguezais é altamente grave, né? Os manguezais são ecossistemas essenciais, né, para nosso planeta e praticamente é impossível retirar esse petróleo dessas regiões. É um trabalho, é um manuseio muito arriscado e geralmente as pessoas não têm EPI suficiente para fazer esse tipo de atividade. O óleo chegou a atingir mais de 7 rios, né? E também chegou às áreas de estuários, tanto na Bahia como no Sergipe, aqui em Pernambuco.
Então essas zonas costeiras foram altamente impactadas com esse petróleo, que até hoje a gente não sabe qual foi a origem dele, quem foi o responsável, né? E a gente vê peixes, camarões, moluscos, caranguejos, né? Organismos que habitam nesse ecossistema morrendo, né? Muitas tartarugas também vieram a óbito e tudo isso impacta toda uma rede, né? Toda uma cadeia, não é só ambiental. Impacta uma rede social, uma rede turística, e nós precisamos fazer algo referente a isso. Nós temos mais de 14 mil quilômetros de manguezais no nosso país e a maior extensão contínua de manguezais no mundo. Nós estamos em terceiro lugar, né, entre países com a maior área de manguezal, então é nossa obrigação faz com que a preservação e a conservação desse ambiente seja efetiva. Nós não podemos permitir esse tipo de atividade, esses impactos tão absurdos e diretos ocorrendo nas nossas regiões costeiras, né? Isso vai impactar bastante economicamente o nosso país, mas principalmente ambientalmente. Vamos ter o que para demonstrar no futuro? Não vamos ter mais nada. Nós vamos cair, né, na questão ambiental, como estamos caindo a nível de país, né, no mundo inteiro. Quando aconteceu esse episódio de derramamento de óleo, né, a gente teve muito acesso a notícias na TV e na internet que mostravam os perigos dessa substância para a fauna dos locais atingidos, né? Mas a gente sabe que o mangue, né, a vegetação, também pode ser muito prejudicado com esse óleo. E aí eu queria saber quais seriam os efeitos, né, desse óleo nesse ecossistema e quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar para minimizar esses efeitos. Quando esse tipo de material, como o óleo cru, entra em contato com os manguezais, dependendo do fluxo de maré, ele pode atingir desde as raízes até as tocas mais distantes de crustáceos, por exemplo. Então, vai recobrir as raízes, recobrir os galhos, recobrir organismos que estão aderidos a esses vegetais, como ostras, vão recobrir as tocas dos crustáceos. Então, assim, causa um estresse geral, né, no ecossistema e, claro, vai implicar em vários fatores, né? Vai impedir do vegetal realizar o processo de fotossíntese, vai impedir ele de respirar, vai impedir ele de diminuir a sua temperatura, causando uma espécie de sufocamento. Então é um ambiente que vai passar por um impacto agudo e que pode causar a morte do ecossistema por inteiro. É importante salientar que mesmo que você se depare com esse tipo de situação, não tentar retirar esse tipo de material, né, desses organismos, porque o contato direto com o óleo pode ser nocivo. E aí é sempre bom ressaltar e reforçar a importância do uso de EPIs para essa retirada. Mas não é uma retirada fácil, não é praticamente impossível retirar um tipo de material como o petróleo cru recobrindo esses organismos. Então se requer realmente muito cuidado. E além disso, ainda tem outro fator muito importante de lembrar, é que com o tempo esse óleo entra em degradação. E aí também vai liberar outro tipo de material que pode ser tóxico, que pode afetar diretamente não só a vida do ambiente ali, mas a vida de quem está em contato com aquele ambiente. Uma das melhores maneiras de se realizar a manutenção de um determinado ambiente é a prevenção. Então, por exemplo, no caso do óleo cru, colocou-se barreiras na desembocadura de alguns rios e nas quais impediram esse avanço desse óleo, né? É importante também salientar que depois do óleo ter atingido determinadas regiões, é importante entender que essas barreiras podem causar o efeito inverso. E aí a gente poder ter um agravamento da situação tentando impedir, né, alguma outra. Então, é bom sempre avaliar a região e tentar agir o mais rápido possível para que a situação seja revertida.
E claro, sempre manter o monitoramento dessas áreas, até para avaliar o nível de contaminação ou avaliar medidas de prevenção que possam ser estabelecidas em algum outro momento que venha a surgir outro tipo de situação dessas. E trabalhar medidas mitigatórias que possam converter impactos antrópicos negativos em impactos antrópicos positivos. Leiam sobre os manguezais através do Atlas dos Manguezais, busquem informações referentes ao ecossistema. Existem muitas instituições e organizações que trabalham com monitoramento, com preservação, com conservação de manguezais, e vamos unir todas as nossas forças na preservação desse ecossistema. Como dizem, juntos somos muito mais. Então, juntos vamos ter mais mangue. Obrigado, Fabiana, pela contribuição tão rica que você trouxe para o nosso programa. Agradecemos também aos nossos ouvintes e assim nós encerramos mais um Grito da Maré. Fiquem ligados nos próximos episódios. Na lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.